Olá! Olá, carinhos! Como estamos? Estamos ali, ó, pertinho do finalzinho. Quase acabando. Quase que ela cantou um rap aí, não foi não, gente? Ai, quase que ela ia dançando. Ai, Lila, eu não acredito, quase te vi dançando. Quase, mas não viu. Vai chover. Então, galerinha, chegamos na nossa aula número 19. Nós temos até a 22. Estamos acabando. Pertinho. Mas não esqueça, a gente vai ter uma surpresa bem bacana para vocês na aula 22, tá bom? Então, tá bom. Então, simbora para as habilidades da aula de hoje. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencias em línguas e em outras culturas distintas. A gente está quase decorando as habilidades, por isso que ela está rindo aqui. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. Hoje nós vamos falar de pintura. E se vamos falar de pintura, autorretrato, vamos falar da Frida. Olha aí, ela já vai pra frente logo. Ai, criatura! Nós vamos falar de pintura e autorretrato. Esse é o nosso gênero textual. Professora, pintura e foto um gênero textual? É. Vamos conhecer, para quem não conhece, vai conhecer a Frida Kahlo. Porque envolve intertextualidade. E se tem, acontece que tem gênero textual. Vamos analisar os textos do Enem de 2019, bem do ano retrasado. Tá pertinho, né? O livro que vamos analisar hoje é El Libro de los Abrazos, o livro dos abraços. E falar de pintura, autorretrato e Frida Kahlo, não poderíamos falar de outro país que não fosse o México. Então, vamos allá. Então, vamos lá. Olha aí, gente. Isso aqui é um mural, galera. Esses murais, tipo assim, são as paredes, né? Aqui é uma pintura do Diego Rivera. Que ele é muralista. É um muralista. E nos murais, ele retratava normalmente a sociedade. Então, você pode observar todos os detalhes. Nós temos operários, nós temos trabalhadores de fábricas, nós temos enamorados, nós temos mulheres com filhos, mães, nós temos a escravidão, nós temos lutas, guerras. Gente, é muita coisa para se analisar em um mural. E sabe o que é bacana disso? É que apenas uma imagem pode trazer um texto imenso para vocês. Vocês já perceberam, né? Tem muito assunto aqui nessa imagem, nesse mural para ser debatido. Isso mesmo. Os principais autores, né, que tem aí, pintores, né, de autorretrato são o Da Vinci, que aqui tem um autorretrato dele, que ele fez dele mesmo, claro que senão não era um autorretrato, né? Van Gogh, Picasso e Frida. E a Frida. Então vamos lá. Que tipo de gênero é esse, né? A pintura. A pintura de gênero se refere à representação de cenas da vida cotidiana. Então, quando eles produzem esse tipo de atividade, eles estão ali relacionadas, por exemplo, às tarefas domésticas, a naturezas, a mortes ou qualquer outro tema que represente a realidade naquele momento. Porque quando as pessoas pensam na pintura e no autorretrato, eles pensam assim, eles só vão pintar o próprio rosto como se fosse uma autobiografia. E não é. Esse gênero é uma representação da vida cotidiana. O pintor, ele vai reproduzir de maneira realista e viva a vida cotidiana em sua verdadeira essência, ali no momento que acontece. Por isso que é algo que chama tanto a nossa atenção. Porque se vocês observarem, e nós vamos falar aqui no Enem de 2019, por exemplo, 2017, 2018, vocês vão encontrar aí questões que estão relacionadas ou a esses autores e a sua obra, ou ainda questões que estão relacionadas
com a pintura como autorretrato, né? Então, nesse sentido, nesse momento, o artista, ele age como se ele fosse um fotógrafo. E aí ele deixa ali o seu testemunho, o seu desabafo, vamos pensar nos dias atuais, né? Que ele deixa ali o seu desabafo ou o seu testemunho, que pode ser de uma festa popular ou até mesmo uma imagem familiar. Eu uma acho imagem que da família. antigamente, para os anos assim, muitos anos atrás, o autorretrato era o Instagram, hein? Ah, é, né? Eram as redes sociais, porque não tinha como se divulgar, não havia essa possibilidade dessa divulgação tão ampla. Então, eles faziam dessa forma, como forma de exposição e de demonstração daquilo que acontecia, já que o próprio texto diz que é uma representação da vida cotidiana. Ele tem um valor de testemunha, né? Porque através dela nós podemos conhecer problemas sociais, a vida cotidiana e várias formas de lazer de uma época. Isso mesmo. As obras de arte, elas são textos não verbais, claro, né? São imagens. Isso mesmo. Criados pelos artistas como pintores, artistas plásticos, cantores também, atores e entre outros. Quando acontece lá na prova do Enem, que aí vocês podem estar se perguntando, quem ainda não se deparou, mas quem já se deparou sabe dessa realidade. Quando a gente tem um autorretrato ou qualquer outro tipo de pintura na prova do Enem, o contexto, a imagem, ela virá junto com um texto, que ele vai ser explorado ali na interpretação das questões. Então não vem só a imagem, porque a imagem ela é não verbal. E se viesse só a imagem, não ia ter o seu objetivo alcançado, entenderam? Então lembrem-se disso. Quando a gente se deparar com esse tipo de texto, você vai ter que analisar aí as imagens e tudo mais que aparecer. A gente não precisa conhecer toda a obra daquele autor. Não mesmo. A gente não precisa saber da vida do autor. O que a gente tem que prestar atenção, como a Maíla falou, é os detalhes. Isso. Todos os detalhes. Só que a gente também não pode exagerar, né? Porque tem gente que já ali não vê só os detalhes, começa a viajar um pouco na história. E aí é que mora o perigo. Por quê, Tainá? Não pode criar histórias em cima da imagem. Isso mesmo, não pode criar histórias e tem que lembrar o seguinte: a imagem, a interpretação de uma pintura, ela vai além do óbvio. Você não pode dar a sua opinião. E parece assim um mistério. Todas essas questões parece que tem uma alternativa que é a minha opinião. E aí você não pode marcar, porque com certeza não é a alternativa é o que você errada. pensa. Normalmente não é o que você pensa. Não mesmo. Porque você tem que analisar. Você não vai, como a gente falou, saber ser obrigado a saber da obra e do autor. Não. Mas lá embaixo, na legenda, você vai ver o ano. Então você tem que se basear na época. Para ver o contexto da história e da literatura. Para você ver como é que acontece toda a interdisciplinariedade dentro do Enem. E o que vai ser cobrado no caso da língua espanhola? O contexto, a interpretação do texto. Você não vai se preocupar em conhecer de forma afinco, né? Com afinco o autor, mas você vai precisar ser contextual, que é o que nós temos falado muito nas nossas aulas. O que vale na língua espanhola é o contexto. O que acontece nas provas, principalmente do Enem? As imagens, elas não têm a melhor resolução do mundo. Não. Elas são bem pequenas mesmo, né? Porque eles têm que economizar espaço para caber tanta questão. Também não são coloridas. Então, ela não vai ser ali algo que vai te chamar tanta atenção. Mas você precisa observar os detalhes mais evidentes. Porque esses detalhes evidentes e mais claros, que é o que você vai conseguir visualizar com uma melhor qualidade, é em cima dele que vai estar baseado a pergunta. E isso vai acontecer nas questões de arte que tem no Enem, nas questões de português, nas questões de inglês, nas questões de espanhol ou qualquer outra questão que venha envolvendo uma imagem. Isso mesmo. Agora vamos falar da Frida. Ai, gente, a Frida. Não tem como não tem como falar da Frida sem começar a sua história desde o início. Já vou para o final.
A Frida, ela já sofre desde criança. A Frida, ela nasceu no ano de 1907 e ela morreu no ano de 1954, tadinha. Ela foi uma pintora conhecida, mexicana, belíssima, lindíssima. Há controvérsias, tem gente que diz que ela é muito feia. Eu não acho. Eu também não acho a Frida feia. Eu não sei Essa se foto é dela, viu, gente? não sei se eu mesmo. gosto dela muito, pra mim ela não é feia, não. Também não gosto muito. E a Frida, ela foi conhecida por pintar os seus autorretratos. E aí é que entra a questão que nós acabamos de falar, da realidade, da representação do cotidiano que ela pintava. Na verdade, o nome da Frida não era Frida, né? Não. Era Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. E ela nasceu no México, Isso. que a Tainá gosta muito do México. Eu e minha filha amamos o México. Gente, a Frida, na verdade, os autorretratos dela, eles sempre retrataram, olha que duplicidade, né? Eles retrataram o seu sofrimento. Isso mesmo. Tanto o seu sofrimento passional, quanto o seu sofrimento físico, quanto o seu sofrimento emocional. Tudo do seu sofrimento ela retratava. É verdade. A Frida, quando ela nasceu, ela teve Com 6 anos, ela contraiu poliomielite, 6 né? anos. E aí Criança. deixou uma sequela no pé dela. No pé. E ela foi vivendo ali. Mas na sua adolescência... Ela sofreu um grave acidente de ônibus. É um Isso ônibus, mesmo. eu acho. Não sei se ele era ônibus, se ele era aqueles... Isso. É um ônibus, um tipo micro-ônibus. de ônibus. Isso, ela sofreu esse grave acidente. E isso debilitou a Frida e a deixou muito tempo hospitalizada. E para que ela pudesse, de uma forma ou de outra, expressar os seus sentimentos, pois o seu pai era pintor, comprou telas e pincéis e deu a ela. E foi nesse momento que ela começou a pintar a sua autoimagem, né? Porque ela colocou um espelho, o pai dela colocou um espelho, que a primeira coisa que ela fez quando estava no hospital foi pintar o gesso que estava no seu tórax. Então ela encheu de flores o seu gesso. E depois o pai dela trouxe essas telas e colocou um espelho para ela. Então ela começou a se desenhar. E aí ela começou a ir mais a fundo nessas pinturas. Ela foi mostrando todo o seu sofrimento. A partir daí, ela foi ali desenvolvendo toda uma técnica de autorretrato. Isso mesmo. Sem contar que a Frida, ela teve aí 2 romances, né? 2 grandes romances. Dizem que o Diego foi o grande amor da vida dela. Mas o Alejandro, ele foi ali o cara que deu um grande problema e que fez com que ela também tivesse uma espécie de depressão, que as pessoas não conseguiam dizer ao fato como que ela se sentia. Isso. Na verdade, a história romântica da Frida, ela é totalmente cheia de altos e baixos. De amores, desamores, traições, depressão, perdas. Se você tiver a oportunidade de estudar mais a fundo, ou assistir o filme Frida, ou ainda ver o documentário, vocês perceberam, né, que a gente sempre tem uma referência ali de filme, de documentário. E vocês perceberam que a gente gosta muito da Frida, né? E o que acontece? Ela, no decorrer, os seus autorretratos, ela começou a vender. E aí, com essas... Na verdade, ela conheceu aquele cara... O Diego. Da primeira imagem do nosso slide de hoje, o Diego Rivera. Que ele era já um pintor de idade adulta e ela era uma adolescente, que se apaixonou por ele e pediu para que ele analisasse as suas obras. Só que ele não botou muita fé nela, né? Isso Porque mesmo. assim, como é um autorretrato, vocês viram lá no início também, no nosso segundo slide, os autorretratos, eles não são aquelas belezuras, não é uma foto. Não é uma foto. Outra coisa, a Frida, ela era muito à frente do seu tempo. Muito. Ela era muito louca. Tanto Na que- época que ela viveu, ela não podia usar vestido, ou não podia usar mulheres não usavam calças. E ela já usava. É a e primeira foto da sua família. ela está de calça. Se você observar, sabe o que foi que ela fez? Ela cortou o cabelo dela igual homem, colocou um chapéu, um terno, um suspensório e foi posar ali
bem desse jeito na foto. Bem lindona, como só ela sabia A família ser. dela ficou horrorizada, o fotógrafo ficou horrorizado, mas não tinha mais para onde fugir. Então, Teve que aparecer na foto daquele jeito. Então, gente, a Frida, ela é uma artista muito falada. Se deixar, eu vou falar a tarde toda. Vamos falar a tarde inteira da Frida, porque tem muita coisa para contar dela. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, lembrem-se de... Então, vocês podem sempre dar uma olhadinha, podem pesquisar um pouquinho mais sobre a Frida, que pode facilitar bastante a vida de vocês. Porque a Frida é sempre citada em Enems, em vestibulares e provas em gerais. Pensando nisso, galera, agora vamos para as provas do Enem. Vamos falar do Enem 2019. Vamos lá para a questão 1 do Enem de 2019, meu povo. Olha aí. Aqui nesse texto, nós temos uma fábula. A cigarra e a formiga. O que há de certo na fábula Cigarra e a Formiga? Conte aí, Tainá. Na verdade, conta... eu já estava traduzindo. Ai, gente. Cuenta uma conhecida fábula que, tras passar todo um verano cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu pedir a sua vecina, la hormiga, algo que lhe levasse a la boca. Esta lhe ofereceu granos de arroz acompanhado de uma moraleja, mas vale prevenir que lamentar. Merecem uma fama de previsora e afanosa as formigas cortadoras de hoja? Por exemplo, são consideradas as primeiras agricultoras do planeta, dedicadas a cortar, a acarrear e integrar hojas no jardim de hongos del que se alimentam. Outro dado curioso é que se ha comprovado que praticamente em todas as espécies de hormigas, as mais ancianas, ou seja, as mais velhas, assumem trabalhos de maior risco. De acordo com David Moron, da Universidade da Polônia, esto se deve a que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que está cerca de seu fim que a um indivíduo jovem. Enquanto a las cigarras não se les pode acusar de perezosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando un sonido que produce con una membrana llamada timbales y encaramados a um árbol, de cuja savia se alimentam. Então é ali um texto muito interessante da Espanha, falando ali, na verdade, qual é a verdadeira história por trás da história da fábula A Cigarra e a Formiga. A pergunta: o que nós temos aí? A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para o quê? Apresentar ao leitor um ensinamento moral? Reforçar o estereótipo associado às cigarras? Descrever o comportamento dos dois insetos na natureza? Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras? Ou descrever a relação social entre formigas e cigarras? Nesse texto, ele está falando, a gente tem que pensar no que o texto quis dizer e não no que a fábula conta. E o que mais de interessante a gente pode observar aí? Um texto simples, um texto prático e um texto rápido. Ele não, em momento algum, ele está contando a fábula. Ele dá nuances, até porque a gente conhece, e aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, como é que um texto tão facinho como esse cai no Enem? Cai, gente. Acreditem. Olha os gêneros textuais aí sendo mostrados para vocês de forma bem objetiva. E o tanto que a resposta é a letra C. O texto, ele queria simplesmente descrever o verdadeiro comportamento dos insetos na natureza. Olha, então, o ele contexto. vem falando o que a formiga faz, ele fala que ela é a primeira agricultora, ele fala que a cigarra, quem é que canta das cigarras é o macho, que ele tem uma membrana que faz aquele barulho, que eles ficam nas árvores e que eles se alimentam
da seiva daquela árvore. Então, Isso. na verdade, resumidamente, quis descrever o comportamento dos insetos na natureza. Isso mesmo. Então, vamos lá. Na 2 temos um menor ainda. Aham. Olha só que Enem bacana que foi 2019, hein? Foi um Enem simples, foi um Enem com poucas questões, não é? E aí, com questões curtas, na com verdade. questões curtas, não. Os adelfos. Yo soy como las gentes que mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol. De todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Olha só o que... Deixa eu traduzir. Traduz, esse Tainá. pedacinho? Só esse pedacinho. E é um poema. São os adelfos. Eu sou como as pessoas que a minha terra vieram. Sou da raça mora, velha amiga do sol. De tudo ganharam e de tudo perderam. Tenho a alma de nardo do árabe espanhol. Olha aí. Olha Bacana. o contexto e a intextualidade aí, falando, gritando, né? Não tem nem pra onde a gente correr, tá gritando aí no texto. Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado, ele vai refletir acerca de quê? Da sua formação identitária plural? Ele está falando dele? Da condição nômade dos seus antepassados? Observa Da aí. perda sofrida com o processo de migração? Da dívida do povo espanhol para com o povo árabe? Ou de sua identificação com os elementos da natureza? Gente, não tem nem dúvida. Olha o que ele fala. Eu sou, de novo, sou aqui novamente, ó, tudo primeira pessoa. Sou, tenho, então tudo em primeira pessoa. Significa que ele está falando de quem? Dele mesmo. Então ele está falando da sua formação identitária plural. Certo? Isso mesmo. Próxima questão. Vamos lá. Já é um texto bem maior. Esse texto era grande. Eu acho que eles economizaram nos 2 primeiros para deixar o terceiro enorme. Que era pra não ter dúvidas, né? Que era uma prova do Enem. Na verdade, esse texto aqui a gente nem vai ler porque ele é muito grande. Sim. Ele vai falar da geração em que eu era, que a Aila era, que o professor Sâmio era. Quer dizer, não que a gente tenha morrido, a gente continua aqui, né? Mas é aquele pessoal que nasceu ali entre os anos 80, na década que cresceu mais ainda, que foi a partir daí, na verdade, entre os anos 80, né? Que foi quando começou a se desenvolver muito devagarosamente as tecnologias. Então, é a Millennials, que é a geração que não se lembra como era o mundo sem internet. Na verdade, nós somos a geração anterior, né? A geração posterior. É a geração que iniciou ali no início da tecnologia. E que realmente a gente, com o tempo, a gente vai esquecendo como era o mundo sem internet. E vocês nem imaginam um mundo sem internet. Não, acho Né? que eles nem conseguem, né? Vocês são a geração Y. Então, vem ali que eles nasceram entre os anos 80 e a década seguinte. Cresceram numa era bem rápida de desenvolvimento das novas tecnologias. E eles não lembram, né, do mundo sem a internet. Isso mesmo. Esses tipos de pessoas são idealistas, impacientes e estão sempre bem preparados academicamente. Por que eles são idealistas e impacientes? Porque eles querem tudo ali, ó, na hora, rapidinho. Eles sempre têm a sua opinião formada. E por que são preparados academicamente? Porque a internet vai ajudar bastante no desenvolvimento da inteligência, do intelectual. intelectual, é essa a palavra que eu queria, do ser humano. Muitos deles tiveram a oportunidade de viajar pelo mundo e estudar nas melhores universidades. Então, faz com que tenha um maior desenvolvimento pessoal também. É verdade. Eles não... Mas uma das suas principais características é a falta de maturidade. Eles são individualistas, sempre têm altas perspectivas de tudo. Isso. Confiam demais neles mesmos. Em si mesmo. A sua autoestima é lá em cima.
E eles necessitam muito estar num lugar cômodo. Porque vocês sabem, né? Nada melhor do que estar sentado num bom sofá com o seu celular. Mas também, ao mesmo tempo, eles têm ali uma capacidade de se adaptar às novas condições, a mudar os seus hábitos, o seu trabalho. E assim eles vão crescendo e se desenvolvendo mais rapidamente. E essa geração se compõe de tipos de pessoas que querem tudo de uma vez só. Querem tudo rápido ali na hora. Que é a geração Y. Isso. Então não vou terminar não. É. E é basicamente isso. Senão a professora Taina, ela tá querendo me enganar, gente. Ela tá traduzindo o texto para vocês. A pergunta era qual? O texto aponta as características e interesses da geração Y. Nele, a expressão dejar de ser huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é de conhecer diferentes lugares, fazer a diferença no mundo, aproveitar todas as oportunidades, obter uma formação acadêmica de excelência, conquistar boas colocações no mundo do trabalho. Como no Enem vocês não terão um dicionário, nem o Google Tradutor, o que você vai precisar? Olhar o contexto. Mas lá na primeira parte do texto tem a resposta. Volta lá, Tainá. Nem deixa eles responderem. Volta na primeira parte. Olha aqui, ó. São idealistas, impacientes e estão bem preparados academicamente. Isso. E aí deixa só eu achar aqui a huella. Né? Cadê? Aqui. Lo que se quiere é dejar su huella en la história. Se a gente fosse una traduzir... vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desarrollar-se. Cambiar o mundo que les rodea. E não só ganhar dinheiro. Viu como eu falei que o contexto respondia? Marcar. Professor, eu não sei o que é o EDIA. Mas você ia ver toda esse pequeno trecho aqui e ia descobrir ali, ó, cambiar o mundo. Mudar o mundo, trocar então, o mundo. O que é o EDIA? Eles queriam fazer a diferença no mundo. Isso mesmo. Certinho? Vamos para a questão 4. Vamos lá. Também outro supertexto. E observem, se vocês observarem, os textos eles conversam entre si. Porque o primeiro texto foi um conto, uma fábula, não é? Na verdade, a contagem de uma fábula. Depois a gente tem uma poesia e agora a gente tem 2 textos formais. E os dois textos sempre falando ali sobre mídias, né? Tecnologia. No Enem de 2019, na verdade o Enem como um todo ano ele tem um tema geral, né? Certo. Que a gente nunca sabe qual é o tema geral, né? Não. Mas você observa através das questões que ele sempre vai voltar sempre para aquela questão central que ele está falando em todas as disciplinas. No caso de 2019, ele estava ligado muito na geração Y e nesse desenvolvimento das tecnologias. E tanto que o título desse texto aí é o homem eletrônico, né? Esse homem eletrônico, ele vem falando ali de todos os eletrônicos que a gente tem no dia a dia. Então ele pergunta, ele já começa perguntando. Quantas vezes você trocou de celular? Eita! Quantos computadores você já teve? Tem câmera digital, tem iPod, videogame, Wi-Fi, televisão de plasma. Que hoje nem é mais plasma. Agora é smart, né? Olha lá. Então, ele vai mostrando ali várias coisas. Só que ele vai indicar nesse texto que a partir do momento que você começa a fazer as trocas de telefone, de videogames, de tudo mais, você vai criando metros e metros de lixo eletrônico que faz mal para quê? Para a natureza. Isso mesmo. Então ele chama essas pessoas de homem eletrônico. Então ali ele vem sempre voltando naquele assunto e vai nos culpando, na verdade, de toda essa degradação da natureza que nós fazemos através do nosso lixo eletrônico. Isso mesmo. E a pergunta? Vamos lá. Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente,
Paul Bomoni criou a escultura O Homem Eletrônico. Para quê? Vocês observem que ele fala que é uma escultura, viu? Lá no texto. O que ele faz? Esse Paul Bomoni, na verdade, na segunda parte do texto, que ela não deixou eu chegar lá. Eu não deixei ela traduzir. Ela não me deixou chegar na segunda parte do texto, mas na segunda parte do texto vai dizer que o Paul Bomoni, ele ficou intrigado com todo aquele lixo eletrônico e ele não queria jogar na natureza. O que foi que ele fez? Ele criou arte com esse lixo. Olha ele criou lá. o homem eletrônico. Então, ele cria essa escultura para incentivar inovações em reciclagem para a construção de máquinas. Propor a criação, agora eu também não vou deixar tu falar. Tá, fala. Propor a criação de objetos a partir de aparelhos descartados, divulgar o lançamento de eletrônicos sustentáveis, problematizar o descarte inconsciente dos equipamentos ou alertar sobre as escolhas tecnológicas da população. Ele vem, que eu falei para vocês desde o início, falar de problematizar, mostrar para as pessoas os problemas que inconsciente que a gente faz jogando o lixo eletrônico fora. E se vocês nem tivessem prestado atenção na tradução, o contexto contaria por si só, não é? Porque, na verdade, ali a escultura é só o fundo para a pergunta. Na verdade, esse texto ele é bem simples de se entender. Sim, bem fácil. Vamos para a última questão. Mais uma poesia. Olha só, empanada. Aí você diz, uma receita? Eita. Como assim, professora? Olha Será? aí, gente. Vamos ver. Oveja en baño claro, vaquilla hinchada, eres del vino tinto la camarada. Vienes llena de pino, cebolla y carne, con pasas, huevo duro y aliño de hambre. Con el primer mordisco, por una oreja, se abre tu boca ardientemente como sorpresa. Te la llenó de pebre, quedas picante. Si te beso muy fuerte, no me reclames. Busco loco en tu vientre, deliciosa oscura la traición exquisita de la aceituna. Y repites el ataque de andanadas, por andanadas. Nadie queda con hambre si hay empanadas. Olha só, gente. ele incluindo ali poesia com culinária, com receita. O nosso gênero textual trabalhado hoje. Isso. Tanto que você vê aqui, ó, versando na cozinha, criando os versos com a cozinha. Olha que legal, né? Intextualidade. Lembra do que a gente disse, né? A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, que elas parecem as saltenhas, o escritor chileno Antrix quis enaltecer esse prato da culinária hispânica, descrever algumas etapas da preparação dessa receita, destaca a importância do vinho na alimentação hispânica, resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome ou evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Ele queria enaltecer esse prato, então ele personifica a empanada e traz a ela essa mudança, essa particularidade aí dos mostrar sabores. Mostrar o quão maravilhosa e quão deliciosa é uma empanada. Certo? Certo. Então vamos ao livro? Vamos. Vai lá, Ila. O livro de hoje é O Livro dos Abraços. Olha, gente, não é? Ele é do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Ele compõe ali um relato de 191 breves relatos e diversas ilustrações realizadas pelo próprio autor. Ele tem ditos, né, relatados aí que abarcam diversos temas como política, religião, cultura, sociedade e a literatura. Ele foi escrito no ano de 1989 e foi publicado no mesmo ano. Então, na verdade, o livro ele é uma coletânea de textos, não é? De histórias. De histórias. Reais. Reais. Isso que vão falar sobre esses diversos assuntos aí. Cultura, sociedade, literatura e outros mais. Então, ele faz essa produção com esse objetivo. Cada texto, ele vai ali trazer diferentes vivências do próprio autor, onde ele vai recuperando tanto para si quanto para o leitor. Então, não é uma autobiografia, viu? Mas é uma vasta quantidade ali de experiências que relatos, né? Que ele viveu. Ele cria um presente
recordando do passado, e dentro desse livro ele tem reflexões, piadas, testemunhos e expressões poéticas, desde o mais simples às mais complexas, servindo de fragmentarismo com um elemento fundamental para a sua construção. Então Agora vamos viajar para el México. Roda a vinheta, Thalita. Olá, meus amores! Desembarcaram? Mudou! Pousamos no México! Só porque tá acabando. Então vamos lá para as curiosidades mexicanas. Então vamos lá. O México tem como nome oficial, né? Esse que é o nome oficial do país, e é Estados Unidos Mexicanos. E ele foi constituído ali pela Constituição Mexicana no ano de 1821. Acredita-se que o México tenha sido batizado com esse nome por conta da influência de imagens democráticas livres que os Estados Unidos passavam antigamente e que era considerada como uma proposta moderna e avançada do governo. Então, como eles são vizinhos, talvez tenha sido aí dessa influência, certo? A Cidade do México, a capital do país, é a mais antiga das Américas. O verde da bandeira do México representa a esperança, o branco a sua união e o vermelho o sangue dos heróis nacionais, certo? O seu brasão, localizado no meio da bandeira, tem origem com base numa lenda asteca sobre o líder de uma tribo nômade que sonhou com uma águia pousada em um cacto de pera espinhosa enquanto comia uma serpente. Você pode observar aqui nessa imagem do brasão, tem a águia comendo uma serpente em cima de um cacto. Olha aí. Ele acreditou que o sonho veio do deus da guerra asteca e ele devia se estabelecer no local onde ele encontraria uma águia. E foi assim que a cidade foi fundada. A comida mexicana foi nomeada pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, porque é totalmente própria, assim, é a mais picante que existe de todos os países latinos, é a comida mexicana. Eles colocam pimenta até na melancia. Isso mesmo. Ninguém sofre ao lembrar de um ente querido que partiu por quê? Por causa da festa do Dia dos Muertos, que é comemorado com muita alegria, sendo uma das maiores e tradicionais celebrações do país. Certo, meus amores lindos do meu coração. Aqui estavam as nossas referências bibliográficas que você pode pesquisar mais a fundo e se tiver dúvidas, é claro, mandar aqui que essas duas vão te responder. Então, um beijo e hasta a próxima classe. Tchau, tchau!